Quantas vezes você agiu sem pensar e se arrependeu disso? Quantas vezes você desistiu sem ao menos ter começado? Quantas vezes você procrastinou ou está se procrastinando? E se você pudesse blindar a sua mente contra as adversidades do seu dia a dia? Eu vou te apresentar as 6 principais lições de David Goggins, o homem considerado mais casca-grossa do mundo. Mas não antes de você se inscrever no canal e deixar o seu like. Agora fica até o final que você vai se surpreender. BioX Training, Charleston aqui. Vamos falar de propósito. E o meu é levar o melhor conteúdo de atividades físicas para vocês e fazer com que vocês tenham mais qualidade de vida. E para isso eu trouxe a história de David Goggins. David é o único membro das Forças Armadas dos Estados Unidos a completar o treinamento de elite da Marinha Americana, os Navy SEALs, a Escola de Vigilantes do Exército dos Estados Unidos, US Army Rangers School, sendo condecorado como Homem de Honra, e o treinamento aéreo tático da Força Aérea. Só de você ter conquistado um desses desafios, você já era o cara. Ele simplesmente conquistou 3. Não parando por aí, ele também é recordista do Guinness Books por fazer 4.000 barras fixas em 24 horas, como também várias medalhas nas provas mais pesadas do mundo, como ultramaratonas. E o que podemos aprender com ele? Como ele pensa? Quais lições ele pode nos ensinar? Lição número 1. Lembra no início do vídeo, meu propósito? Para David, propósito é muito mais importante que motivação. Ele não acredita em motivação, diz que tudo isso é balela. Dito por ele no seu livro Can't Hurt Me. Em sua vida, depois de alguns colegas do exército morrerem em uma operação, ele decidiu participar da San Diego On Day, que é uma corrida de 24 horas, onde os competidores devem correr o mais longe possível nesse tempo. Ele queria usar essa corrida como entrada para futuras ultramaratonas, para arrecadar dinheiro para o Special Operation Foundation, uma organização sem fins lucrativos que auxiliam com bolsas e estudos para os filhos dos oficiais mortos em combate. Porém, para essa corrida valer, ele precisava concluir 100 milhas, ou seja, 160 quilômetros em até 24 horas. Um problema é que David não treinava específico para isso. Sua composição corporal estava mais para um fisiculturista, com peso entre 110 a 120 quilos, ao contrário de corredores calejados que iriam participar junto. Seu físico era bom para um Navy SEAL, mas como maratonista, onde os corpos são mais magros, era muita diferença. Mas apesar de tudo isso, com uma força sobre-humana, ele conseguiu correr 70 milhas nas primeiras 12 horas. Porém, para chegar a isso, seu corpo começou a ter sérias complicações, como todos os ossos metatarsais do pé quebraram, fraturas de suas pernas e seus músculos quase totalmente em estiramento. Ele chegou a se mijar por não conseguir chegar a um banheiro que estava a 6 metros dele. Qualquer outra pessoa já haveria desistido, mas não ele, não David Goggins, pois ele chegou ao final da corrida e ele completou mais de 30 milhas. Agora, todo mundo se pergunta, como? No término da corrida, muitas pessoas, repórteres, perguntaram, como você conseguiu? Qual foi sua motivação? O que você estava pensando? Nos militares que morreram? Ele responde, eu não vou mentir, eu não estava. Se tornou algo pessoal, se tornou eu contra eu mesmo. Eu contra todos que me chamaram de crioulo quando eu era criança. Se tornou algo que eu levei de forma violentamente pessoal. Mesmo com todos os desafios que David já passou, aquela corrida foi o seu maior. A dor dificulta nosso raciocínio. Mas como David fala, ele estava sendo guiado por um propósito maior, maior até que sua dor. Lição número 2. Quebre a situação em vários pedaços. Após se hidratar e nutrir, ele enfaixou seus pés e tornozelos com uma faixa para aliviar sua dor, correndo até o final, pensando em um passo por vez. Técnica essa que aprendeu nos Navy SEALs, no treinamento da famosa Hell Week, Semana do Inferno, que é a fase mais difícil do seu treino. Os soldados passam por mais ou menos 125 horas de treinamento contínuo e dormem apenas 2 horas por noite, além de estarem todo o tempo molhado, com frio, com dores, ou seja, literalmente um inferno. Seu objetivo é sugar fisicamente e mentalmente toda a energia para que apenas os mais fortes sejam aprovados.
Inclusive os instrutores fazem o possível e o impossível para que toquem o sino. E quem faz significa que está fora. David passou por 3 Hell Weeks em um ano, pois seus instrutores diziam todos que não importa se estivesse no último dia, se tiver alguma lesão, volta para o primeiro dia. Um treinamento que tem duração de 6 meses. No primeiro e segundo ele não pôde completar. Primeiro ele desenvolveu uma forte pneumonia. Segundo, por ter tido graves lesões. Para conseguir, basta quebrar a situação em pequenos pedaços, que qualquer desafio poderá ser superado. Lição 3. Ultrapasse a barreira dos 40%. Na sua corrida, havia um cara que estava observando David. Seu nome era Jesse Whistler, que também corria e já era experiente. Só uma diferença, estava participando com uma equipe de 6 pessoas, correndo de forma intercalada. Após ver a forma brutal como David concluiu a corrida, Jesse convidou o David para morar com ele 31 dias. Afinal, ele queria muito entender como ele pensava. David concordou com uma única condição: tudo o que ele fizesse, Jesse deveria fazer, não importava o que fosse. Já no primeiro dia, Jesse teve que fazer 100 repetições na barra fixa. Primeira série, fez 8 repetições. Segunda série, fez 6. Terceira, ficou com 2. Nesse momento, Jesse reclama, diz que não aguentava mais, que seus músculos não respondem. Mas David continuou sua motivação. Estou com você, eu quero 100, não importa o tempo que levar. Como Jesse mesmo lembrou em seu livro Vivendo com um Navy SEAL, 31 dias treinando com o homem mais casca-grossa do mundo, o David me provou naquele momento que somos capazes de fazer muito mais do que aquilo que pensamos. E que quando sua mente te disser que já deu, que você já chegou ao seu limite, na realidade você só atingiu 40% do seu verdadeiro potencial. Lição 4. Faça a visualização mental. David tem plena convicção que pode realizar qualquer coisa, qualquer tarefa que colocarem para ele. Mas para isso, é necessário se visualizar obtendo êxito antes de tudo. A pergunta que ele faz a si mesmo é: e se, na entrevista de recrutamento dos Navy SEALs, seu entrevistador disse que nos últimos 70 anos apenas 35 afro-americanos foram recrutados? Então David se perguntou: e se eu fosse o 36º? Isso fez visualizar obtendo êxito. Como seria a reação das pessoas? Qual a sua sensação? Tudo o que poderia acontecer na sua vida. Até hoje, quando ele encontra em momentos de dúvida, ele se pergunta: e se eu conseguisse fazer isso? E sua resposta é o que faz ele ser um ser humano imparável. Lição número 5. Use o seu pote de biscoito. David tem uma arma secreta que sempre usa em momentos de desespero. Quando ele sente que vai jogar a toalha e desistir, é o que ele chama de pote de biscoito. Mas o que tem ali? O que contém são todos os seus momentos de superação. Ali dentro, lembra ele que é um Navy SEAL, que ele venceu 3 Hell Weeks, superou 100 milhas de corrida, recordista de barra fixa, as coisas que ele enfrentou no passado, como seu pai batendo em sua mãe, seu pai apontando a arma para seu rosto e ter sobrevivido a tudo isso. E isso tudo para provar que o obstáculo que ele está enfrentando é apenas mais um. Não é para inflar seu ego, fortalecendo sua mente a fazer sair do negativo que está ficando mais fácil de superar os minutos de fraquezas que enfrentamos. Usar esse pote de biscoito como energia. Lição número 6. Esteja disposto a sofrer. Pode parecer estranho, mas você já vai entender. David odeia correr, e quando ele foi participar das 100 mil milhas, ele já sabia que iria sofrer, mas estava disposto a passar por isso para levantar os fundos para a fundação que ajuda os familiares dos militares mortos. Ele diz: o sofrimento é o verdadeiro teste da vida. De certa forma, com o sofrimento ele cria calos mentais, como você cria calos em suas mãos treinando. Ele treina para estar preparado para lidar com as tragédias que inevitavelmente pode acontecer na sua vida, blindando sua mente para não desmoronar caso receba um telefonema às 2 horas da manhã dizendo que alguém da sua família faleceu, por exemplo. David é o cara, não apenas por se colocar em desafios extremos, mas sim fez do sofrimento um hábito diário. Ele diz que fazendo isso caleja sua mente. Você pode se perguntar: mas será que um cara desse é feliz? Ele responde: tendo vivido a vida que vivi e não tendo medo de atacar tudo aquilo que estava na minha frente, me fez um cara extremamente feliz.
Essas são apenas 6 lições tiradas do livro Can't Hurt Me. Em português, Não Pode Me Machucar. E aí, gostaram? Querem conhecer mais sobre David Goggins? Deixe nos comentários. Conta pra mim como foi vocês conhecerem a história desse cara. Até mais, galera!